Oi, pessoal, vamos lá, finalizando os nossos trabalhos do dia aqui. Hoje nós vamos falar, agora, né, especificamente, nós vamos falar da seção de débito. Já vimos bastante coisa sobre a seção de crédito e agora a gente vai falar da seção de débito, que é a segunda forma de transmissão das obrigações, como nós estávamos vendo, né? A seção de débito também é conhecida como seção de dívida ou como mais popularmente conhecida assunção de dívida. Então, o que é juridicamente a seção de débito? Novamente, é um negócio jurídico bilateral, e aí eu coloquei ali para vocês, por meio do qual um terceiro que não integra a relação obrigacional e recebe o nome de assuntor assume a posição do devedor na relação obrigacional. Então, eu tenho a figura de um terceiro que vai entrar na relação obrigacional assumindo a posição de devedor, tá? Ocorre, eu coloquei ele no material, a substituição do polo passivo da obrigação sem que haja extinção da dívida. Então, a dívida está ali, continua do jeito que estava. O que vai alterar, o que vai mudar é que agora nós teremos um novo devedor, mas a dívida continua a mesma. Não é novação, não é fiança, que nós vamos ver ali, né? Que eu tenho outra característica, daqui a pouco eu vou explicar. Mas é a mesma dívida, só mudou o devedor, porque houve uma assunção de dívida por um terceiro que, por algum motivo, quis assumir essa posição de devedor no lugar do devedor primitivo, tá? Nós temos duas espécies básicas de cessão de débito, né? Cessão da dívida no direito civil brasileiro. Tá? Vocês vão encontrar autores que nem mencionam essas espécies, autores que vão criar outras espécies, mas basicamente são essas duas, e uma delas só a gente vai ver é que existe efetivamente no Código Civil e é tratada no Código Civil. De todo modo, eu trouxe para vocês aqui o que a doutrina majoritária fala a respeito dessas modalidades. Então, nós teríamos a expromissão, que é uma forma de cessão de débito, e também a delegação, que é outra forma de cessão, esta sim prevista no Código Civil. Vamos lá? O que é expromissão? Eu coloquei no material ali que é um contrato entre o credor da dívida e um terceiro. E esse terceiro é que vai assumir a posição do novo devedor sem a participação do devedor originário. Então, expromissão. Eu vou tirar o devedor daquela relação obrigacional sem que ele saiba que ele saiu dessa relação obrigacional. Não é muito comum, né? Pouquíssimo comum ocorrer, tanto que o Código Civil nem se refere a essa modalidade de cessão de débito, mas a doutrina trata porque de certa forma se verifica às vezes na prática do dia a dia, nas relações cotidianas, né? Então é o exemplo, vamos estruturar, né? Eu tenho um credor e um devedor, de repente aparece um terceiro que diz para o credor que quer assumir a posição de devedor. O devedor originário, primitivo da obrigação, nem está sabendo que esse terceiro foi conversar com o credor. Mas esse terceiro foi conversar com o credor, sim, e justamente para assumir a posição de devedor. Né? É bastante exemplificativo na doutrina a questão do pai que procura o credor do filho e se coloca à disposição do credor no lugar do filho. Ou o filho que procura o credor do pai ou de um outro familiar e se coloca à disposição e diz: não, deixa que eu pago, eu vou assumir essa bronca, né? Eu vou assumir essa dívida. Então, de forma mais informal, a gente verifica maior ocorrência, inclusive, né? Do que propriamente dito de forma formalizada, estruturada, documentada, né? Mais formalmente que isso se verifica. De todo modo, eu trouxe aqui esse termo para vocês, expromissão, então, é isso, tá? E aí nós temos a delegação, que é a forma efetivamente tratada pelo Código Civil, em que, eu até coloquei ali o artigo 299, né? Eu tenho um contrato entre o devedor originário, que recebe o nome de delegante, e o terceiro, que vai receber o nome de delegatário. Esses dois vão fazer uma composição, vão chegar num acordo, vão pactuar mediante a anuência do credor, essa nova situação jurídica. Então, vai vir um terceiro, vai conversar com o devedor e vai dizer: eu assumo a tua posição de devedor.
E esse terceiro vai, junto com o devedor, colher a anuência do credor. Vejam que aqui na delegação a gente tem a anuência do credor. Por que tem anuência? Porque é importante que o credor dê a sua aquiescência, a sua anuência a essa substituição, a essa transmissão da obrigação. Porque para o credor é muito relevante saber, por exemplo, a solvência do devedor. Né? Vai que o credor é credor de uma dívida de 50 mil reais de um sujeito que recebe 2 mil reais por mês. E de repente, esse novo devedor que está assumindo essa dívida, que vai assinar o contrato, vai fazer a transmissão da obrigação, é um sujeito que ganha 800 reais por mês. Trabalho informal, não tem renda, não consegue comprovar renda e não tem patrimônio. Para o credor dessa dívida de 50 mil reais, é muito temeroso isso, né? É prejudicial para ele ter a substituição do polo passivo da obrigação dessa forma. Então, ele precisa anuir com essa transmissão, com essa cessão do débito, tá? Coloquei ali para vocês assim. Coloquei alguns exemplos ali no material, né? Então, é bastante comum em situações de compra e venda de veículo, né? Então, puxa, quem assumiu o financiamento do carro agora é o vizinho. Por quê? Porque o vizinho é que comprou o carro, ele pagou para mim, ou porque eu já tinha pago para o banco, e ele vai assumir esse parcelamento lá no banco, né? Eu vou transferir essa obrigação do parcelamento, que era minha, agora eu transfiro ali para o vizinho, porque ele assumiu essa dívida junto ao banco. Eu pego a anuência do banco, eu vou à instituição financeira, faço a mudança, a alteração no polo passivo da obrigação e tá tudo certo. Outro formato, nos financiamentos de Caixa Econômica Federal, de financiamento habitacional, também acontece a assunção de débito é bastante frequente a transmissão de obrigações no polo passivo, né? Comprei, vendi o apartamento, trocou o devedor, e aí eu preciso colher a anuência da Caixa Econômica ou da instituição financiadora, para poder fazer essa cessão de débito. Na prática, a gente vê que muita gente faz isso sem colher a anuência, faz de forma informal, e aí lá na frente, na hora da entrega da documentação, da transferência da titularidade do imóvel, vai ter problema, porque a outorga da escritura vai se dar para o João, mas na verdade o João não é mais o proprietário de fato há muito tempo, porque ele cedeu a sua dívida, o seu financiamento, para o Francisco, que é quem está pagando nos últimos 20 anos, né? E a gente tem um pouco de turbulência ali contratual nesse momento. Por isso a importância de, quando há a cessão do débito, que se colha a anuência do credor, porque é o que diz a lei. Ok? Quais são os efeitos da cessão de débito? Eu pus para vocês ali, né? Os efeitos liberatórios, porque o devedor originário ele se desvincula daquela obrigação, essa é a regra geral, né? Então, eu que transferi o financiamento, que cedi essa dívida, não sou mais devedor da obrigação, e sim o novo devedor. E o efeito ali cumulativo, que também é um efeito possível. O que é o efeito cumulativo? Eu pus para vocês nesses termos. O devedor originário continua vinculado, servindo a assunção como reforço da dívida, com solidariedade entre os devedores. A doutrina, se vocês forem estudar em livros, vocês vão ver que a doutrina chama isso de coassunção, ou ainda adesão, adjunção à dívida, ou ainda reforço da dívida. É uma forma de cessão de débito, mas de forma concomitante, cumulativa. Eu sou o devedor do financiamento, mas eu trago mais uma pessoa para ser devedora junto comigo. Cuidado, não é situação de fiança, tá? Não se confunde cessão de débito com fiança. Por quê? Porque na fiança, a fiança é um instituto, é um contrato acessório. E na fiança, o fiador está respondendo por uma dívida que não é dele. Ele só está respondendo porque ele foi acionado em caráter subsidiário por conta da natureza do contrato de fiança, né? Contrato acessório que garante um outro contrato. Na cessão de débito, quando a gente tem alguém assumindo a dívida de alguém, eu efetivamente assumi a dívida do devedor originário. Agora o devedor sou eu. Então, eu que fiz uma cessão, entrei numa cessão de débito como delegatário, ou seja, eu estou assumindo aquela dívida,
Eu estou respondendo por dívida minha, por isso não se confunde com o contrato de fiança, tá? E a outro asterisco que eu coloquei ali para vocês, um destaque, é que eu preciso sempre ter tudo isso expresso, né? A gente não faz cessão de débito de forma verbal. A única verbal mais frequente que a gente conhece é a expromissão, né? Que eu até coloquei ali para vocês, a expromissão, ela é muito mais frequente na forma verbal, entre família, né, amigos, parentes, mas de modo geral a cessão de débito, ela vai se dar por escrito e vai estar muito claro que há a transferência da dívida e que o credor está anuindo com essa dívida, com essa transferência da obrigação, porque interessa muito ao credor saber quem é o sujeito que deve para ele e saber principalmente se esse sujeito que deve para ele tem solvência, tem patrimônio e tem condição de pagar, tá bom? Um beijo para vocês, a gente volta a se falar nos próximos temas. Até mais!